Olá, meus alunos do nono ano, tudo bem, né? Aqui quem vos fala é a professora Elaine Dark e nós vamos fazer hoje a correção da semana 3 do PET 4 de História. Quase no fim, graças a Deus. Daqui uma semaninha a gente encerra. O que acontece, gente? O nosso assunto dessa semana é o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Eu já falei do Brasil na Segunda Guerra Mundial no vídeo anterior, tá? E o que nós vamos definir aqui agora? Nós vamos falar como que o Brasil resolveu, então, participar da guerra e como foi essa participação, de forma bem rápida. A Segunda Guerra Mundial, o presidente no Brasil na época era Getúlio Vargas, né? A gente sabe que Getúlio Vargas começa em 1930 e vai até 45, quando a Segunda Guerra termina. E a Segunda Guerra Mundial é um fator determinante para o fim do governo do Getúlio Vargas. Então, em 1940, Getúlio Vargas declara neutralidade. Falou, ó, vou apoiar ninguém, tô fora de guerra, não quero fazer parte de guerra. Ok. Só que existiam... Por que ele fala isso, gente? Porque ele era simpatizante de Hitler, né, do lado nazista, porque ele era um ditador e era fascinado com o fascismo, né, com a ideia do fascismo. Então, ele era um apoiador indireto, mental, digamos assim, do fascismo e do nazismo. Só que existiam muitas pessoas no governo, aliados dele, que eram contra, inclusive o ministro de Relações Internacionais, ele era totalmente contra a Alemanha e a Itália, porque ele acreditava, e de comércio também, ele acreditava que era muito melhor apoiarmos os Estados Unidos por questões financeiras. E já tinha uma outra ala no governo, que também era de apoiadores dele, que era a favor do nazismo e do fascismo. Então, para ele não desagradar ninguém, ele prefere ficar neutro, né? Mas aí, em 1941, quando os Estados Unidos resolvem entrar na guerra por causa do ataque a Pearl Harbor, né, do ataque japonês, os Estados Unidos vêm no Brasil e fazem a proposta, falam, olha, se você nos apoiar, se você entrar na guerra do nosso lado, do lado dos aliados, que é a Inglaterra, a França, a União Soviética que entrou por causa do ataque a Stalingrado, da tentativa de ataque a Moscou, do ataque a Leningrado. Então, a União Soviética já entrou, os Estados Unidos estavam entrando por causa do ataque a Pearl Harbor. Os Estados Unidos falaram, olha, se você me apoiar, como os Estados Unidos viu, pô, o Brasil é um aliado meu. Se ele está em cima do muro, eu vou lá tentar pressioná-lo. Porque quando a pessoa está em cima do muro, é porque ela pode ir para qualquer lado, né, gente? Ela pode descer, ele podia descer do lado da Alemanha ou descer do lado dos Estados Unidos. E aí os Estados Unidos vêm e fazem a proposta, né? Falam, olha, se você me apoiar na guerra agora e entrar do nosso lado, do lado dos aliados, eu vou te financiar a construção da siderúrgica de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, que era importantíssima para o Brasil e E aí você vai me ceder um território lá no Rio Grande do Norte. Quem está assistindo a novela, essa da Seis, que começou, como é que é o nome? Flor do Caribe, fala sobre essa base aérea. Essa base aérea foi construída pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial para utilizar como ponto de estratégia para atacar o sul do continente europeu, em especial a Itália. Tá? Então, era um ponto de estratégia. Não é para beneficiar o Brasil, não. É porque era um ponto, tipo assim, para pegar o inimigo de surpresa. Pegar ele por trás, né, por baixo, do sul para o norte. E não de frente, como eles estavam acostumados a receberem os ataques da linha da Inglaterra e França. Então, ao invés de atacar diretamente aqui, eles iam atacar pelo sul. Então, eles iam ter 3 ataques diferentes. União Soviética vindo aqui do Oriente, Inglaterra e França vindo do Ocidente, no Sul, as tropas americanas e brasileiras. Então, aqui no meio ia ficar a Alemanha e Itália isoladas aqui sozinhas. Então, era uma estratégia de guerra, tá? E aí, o que acontece? O Brasil fala, sabe aquele negócio que você tem que ir, ou dá ou desce. Ou pula do carro agora aqui, que senão, se você não sabe igual aquela historinha se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, era isso aí. Ou você me apoia agora, e eu vou te ajudar na siderúrgica, e você me cede o território lá em cima, ou você esquece
o nosso apoio e aí você se torna um inimigo nosso. O Brasil vai, opa, peraí. Inimigo dos Estados Unidos agora não, né? Beleza. Aí o que acontece? O Brasil, então, em 1942, fala, não, claro, tô te apoiando totalmente. E os Estados Unidos, gente, é tão inteligente, né? O povo lá é tão perspicaz para a guerra, que eles criaram, né, através do Walt Disney, do dono da Disney, do criador da Disney, o personagem Zé Carioca. O Zé Carioca era amicíssimo, o Pato Donald, né? Vem passear no Brasil, vem conhecer o Brasil e fica conhecendo o Zé Carioca, aquele personagem malandro, que é amigo de todo mundo. E aí, cara, gente boa, que é carioca, da gema, né? E aí, o que acontece? Esse Zé Carioca, ele surge com uma ideia da política da boa vizinhança. Fala, tá vendo, Brasil? A gente é amigo, Pato Donald, Zé Carioca, são amiguinhos e tal. Por que a gente não pode ter uma amizade? Vamos firmar nossa amizade politicamente agora, vamos entrar na guerra do mesmo lado. E aí o povo brasileiro começa a endeusar os Estados Unidos, né? Porque agora nós temos um personagem da Disney. Ah, por favor, né, gente? O que é isso? Nada demais. Para eles, era simplesmente o Zé Carioca foi uma forma de comprar o nosso apoio. Né? O Zé Carioca, a siderúrgica de Volta Redonda, foi uma forma de comprar o nosso apoio ao governo. Simplesmente isso, mais nada. E aí, o que acontece? O Brasil entra, então, a partir de 1944, ele envia tropas para a Itália, e ele vai ter várias vitórias, vão ganhar várias coisas, várias batalhas, entre elas a de Monte Cassino, que é uma das mais conhecidas. E aí ele manda, né, o Brasil manda para lá mais de 25 mil homens, que é através da FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira, que eu já falei para vocês anteriormente. E o Brasil consegue ajudar a tomar a região da Itália e fazer com que a Itália assine, ajuda, né, a Itália a assinar a rendição e a sair da Segunda Guerra Mundial. E o Brasil, então, definitivamente, né, parte para a guerra. Mas nós vimos aí na apostila também que, além disso, foi falado também do Tribunal de Nuremberg. E esse Tribunal de Nuremberg, que foi feito em novembro de 1945, ele define crime contra a humanidade, que foram os crimes do Holocausto, né, o genocídio dos judeus, e ele define também crise humanitária, né? A partir do momento onde nós temos os direitos básicos retirados dos cidadãos, a gente tem uma crise humanitária. E a partir do momento que nós temos a aversão a algum tipo de ser humano, seja por causa de religião, por causa da raça, da cor, da crença religiosa, de qualquer coisa. E a gente faz algo contra, isso é um crime contra a humanidade, tá bom? Então agora nós vamos começar a correção das atividades. Bom, gente, então vamos corrigir agora, né? Semana 3, nono ano, PET 4. Leia o trecho e responda. Foi uma estratégia adotada pelos Estados Unidos na década de 1930, cuja principal característica foi o abandono da prática intervencionista que prevaleceu nas relações dos Estados Unidos com a América Latina, desde o final do século XIX. Nesta política, priorizava a negociação diplomática e a colaboração econômica e militar com o objetivo de impedir a influência europeia na região, manter a estabilidade política no continente. Quais as intenções norte-americanas por trás da aproximação com o Brasil na chamada de política de boa vizinhança? Que é aquela história que eu falei para vocês do Zé Carioca, tá? Implantar uma política de aproximação com países latino-americanos, visando conseguir o apoio deles na guerra, a colaboração econômica e impedir a influência europeia na América. Então, esse é o interesse da política da boa vizinhança. Como estava organizado o governo brasileiro neste contexto? E quais eram os seus projetos para o Brasil? Era governado por Getúlio Vargas, que tinha
simpatia pelas ditaduras fascistas que governavam a Alemanha e Itália. Os Estados Unidos tinham interesse comercial, mercado para seus produtos, com o Brasil, e construir uma base aérea militar no Nordeste, que é o que eu falei para vocês, lá na região do Rio Grande do Norte. Gente, não vamos corrigir a número 2. A imagem refere-se a uma cena de Alô Amigos, filme lançado por Walt Disney em 1943. Procurei o filme, gente, mas só ele não está disponível. Tem ele alguns trechos só picados no YouTube, tá? Nessa cena, Zé Carioca apresenta o Rio de Janeiro para o Pato Donald, ao som da música Aquarela do Brasil. Uma composição de Ari Barroso, o encontro entre os dois personagens simboliza a aproximação entre Brasil e Estados Unidos nos anos de 1940. Letras A. Na hora de digitar. O principal interesse que orientou a aproximação entre Brasil e Estados Unidos. Gente, eu pus uma palavra errada aqui, mas eu já corrigi ela aqui em cima, tá? O Brasil demonstrava interesse em industrializar o país. E os Estados Unidos ampliaram os esforços para garantir apoio às suas políticas. Com base na imagem, como o personagem Zé Carioca expressa uma visão sobre a cultura brasileira no período. O personagem Zé Carioca foi criado a partir da inspiração no malandro carioca, que é amigo de todos, o qual poderia fazer a aproximação entre a cultura, política e economia dos Estados Unidos com o Brasil. Ele seria o elo entre os dois países. Atividade 3. Descreva brevemente como foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Ao lado de quem lutamos, qual palco da guerra o Brasil lutou, quais as principais batalhas houve perdas e se houve ou não perdas humanas. O Brasil lutou ao lado dos aliados em terras italianas e as principais vitórias da FEB foram com seus 25.334 homens, comandada pelo general Mascarenhas de Moraes. Venceu batalhas importantes como Monte Castelo. Monte Cassino foi vencido apenas pelos americanos, Castelo Novo e Montese. Morrem na Itália cerca de 443 soldados da FEB e muitos foram feridos. Quais as consequências da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial? A participação do Brasil na guerra aumentou as críticas ao governo de Vargas, que muitos diziam que deveriam combater a ditadura varguista no Brasil, terminando com a renúncia do presidente em outubro de 1945. Dentro dos campos de concentração, as pessoas eram despojadas de todas as formas usuais de convívio. Despojadas, gente, quer dizer que eram retiradas delas todas as formas usuais de convívio, perdiam todo o contato com o mundo exterior, eram violentadas e, por fim, eliminadas, moral e fisicamente. Inteiramente desprotegidos, esquecidos de todos os prisioneiros. Esquecidos de todos, os prisioneiros limitavam-se a sobreviver, quando podiam, à espera de uma milagrosa salvação. A qual experiência histórica o fragmento acima se refere? Caracteriza. Ele se refere ao Holocausto, genocídio de mais de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração sob as ordens dos nazistas alemães. Agora nós vamos para as últimas atividades. Quais grupos sociais foram violentamente atacados por esse regime? Judeus, ciganos, comunistas, padres, gays, regime nazista, tá, gente? Portadores de deficiência física e mental, sindicalistas, anarquistas, poloneses e etc. O que significa eliminar alguém moralmente? Significa destruir a humanidade do indivíduo, destruir seus sonhos, crenças, valores e cultura. Em 20 de novembro de 1945, o Tribunal de Nuremberg comprovou que os nazistas cometeram vários crimes contra a humanidade. O que é um crime contra a humanidade? Segundo o Tratado de Roma de 1998, crimes contra a humanidade são crimes cometidos por meio de ataques sistemáticos contra a população civil, por exemplo. Escravidão, a deportação, o estupro, o apartheid, que quando você segrega uma população, separa uma pessoa da outra. Ou seja, crimes que gerem grande sofrimento ou afetem a integridade física ou mental de alguém. Isso é um crime contra a humanidade. Você já ouviu falar no conceito de crise humanitária? Podemos chamar de crise humanitária toda situação de emergência que ameaça a vida de um povo ou de um grupo, colocando em perigo a vida de muitas pessoas. Em situações como essas, os direitos mais básicos das pessoas não são respeitados,
fazendo-as depender da ajuda dos outros para que possam sobreviver. Podemos utilizar esse conceito para interpretar o fenômeno histórico que ficou conhecido como Segunda Guerra Mundial e suas consequências para o mundo? Explique. Sim, podemos. Diferentes grupos, como vimos, tiveram seus direitos básicos retirados e muitos deles acabaram mortos. Desses grupos aqui de cima, viu, gente? Muitos deles, né, que foram perseguidos, a maioria, né, grande parte, morreu. Você conhece outra situação, episódio, guerra ou conflito recente que podemos dizer que trata de uma crise humanitária? Cite aqueles que você descobrir. Gente, vamos estar aí, a pandemia é uma crise humanitária, é um vírus que está gerando morte no mundo inteiro, né? Conflitos na África que geram grandes problemas tanto para o continente quanto para os seus aliados. Conflitos no Oriente Médio, né? Em especial conflitos religiosos, né? Entre judeus e palestinos. A fome é um grande problema também e a violência, beleza? Então, por hoje é só, nós vamos ficando por aqui com a correção da semana 3 do PET 4 do 9º ano. Abraços, fiquem com Deus.